Olá, meus irmãos e minhas irmãs, dando continuidade aqui à nossa partilha, à nossa catequese, à nossa formação sobre os 7 sacramentos da igreja, vamos tratar neste pequeno vídeo de 2 sacramentos da iniciação cristã, tá? O sacramento do batismo e o sacramento do crisma ou da confirmação, deixando então a Eucaristia para um outro vídeo, porque tem alguns pormenores teológicos ali que eu vou precisar de mais tempo para aprofundar com vocês, tá bom? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Então, a gente já falou algumas coisas assim na nossa aula de introdução, né? Eu vou trazer para vocês aqui rapidamente o Catecismo da Igreja Católica, no número 1213, ali na introdução, que fala do sacramento do batismo. 1213, Catecismo Amarelo. O Santo Batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito. Vitae spiritualis inanua, em latim, né? E a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo, somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamo-nos membros de Cristo, somos incorporados à Igreja e feitos participantes da sua missão. Baptismus est sacramentum regenerationis per aquam in verbo, né? Batismo é o sacramento da regeneração pela água na palavra, no verbo, né? Então, aqui a gente já entendeu a importância do sacramento do batismo como essa porta de entrada para a vida na graça. A partir do sacramento do batismo, a Santíssima Trindade passa a habitar em nós e a construir dentro de nós um organismo sobrenatural. Nós somos capazes de atos sobrenaturais, sobretudo a partir da confirmação, né? Que a gente vai ver que é algo também imprescindível. Então, a gente viu na Sagrada Escritura, mas a gente pode tomar, por exemplo, aqui alguns textos bíblicos que falam do sacramento, do batismo, da possibilidade do batismo de crianças, o pedobatismo ou o batismo infantil, que é negado praticamente por quase todas as tradições protestantes, né? Exceto o calvinismo ou o presbiterianismo, que aceita o batismo infantil também, não de uma forma como não como um sacramento mesmo, né, que regenera, que santifica e salva, mas como uma ordenança, né? Então, se a gente não tem explicitamente na Bíblia textos que mostram crianças sendo batizadas, e eu já expliquei isso na aula de introdução, porque o povo estava, os adultos, né, os judeus, os gentios estavam se convertendo à fé cristã. Então, é lógico que é uma questão lógica de se começar pelos adultos, né? E aí as famílias se convertendo vão trazendo também as crianças, e aqueles que não têm filhos vão ter os seus filhos, e é uma questão de lógica que estes também vão sendo incorporados à comunidade através do sacramento do batismo. Mas aqui, por exemplo, Atos capítulo 15, versículo 14. Uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Foi batizada juntamente com a sua família e fez-nos este pedido: se julgais que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. E obrigou-os a ficar, né? Então, aqui foi a Lídia e toda a sua família, né? Se você vai mais à frente um pouquinho, Atos 16, versículo 33, se eu não me engano, 33, aquele texto do carcereiro e a sua família, né?
Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Paulo e Silas, né? Estavam sendo libertos da prisão e estavam agora na casa do carcereiro. E imediatamente foi batizado o carcereiro, ele e a toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para sua casa, pôs-lhes à mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Né? Então, é muito temerário dizer que na casa de Lídia não tinha criança, que na casa do carcereiro não tinha criança, né? Até porque há um texto pós-Pentecostes, né? Que São Pedro vai dizer: a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos aqueles que de longe ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus, né? Atos capítulo 2, versículo 39, se não me engano. Tem um outro texto aqui também, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 15. Aqui é São Paulo falando em relação ao batismo. Assim, ninguém poderá dizer que fostes batizados em meu nome. Versículo 16, que é o que importa. Aliás, batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não me consta ter batizado mais ninguém. Então, ele está falando de Estéfanas, né, um discípulo, e toda a sua família. Então, é muito complicado você dizer que ali, com 100% de certeza de que ali não tinha criança, né? Então, se não há um texto explícito mostrando o batismo de uma criança já nas primeiras comunidades cristãs, também você não encontra nenhum texto proibindo, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Jesus impunha as mãos sobre as crianças, né? E as abençoava. E ali, então, já estava prefigurando aquilo que depois da sua morte e ressurreição seria levado à plenitude, né? Na instituição do sacramento do batismo também, que vai substituir a circuncisão, que era, né, um rito judaico antigo, né, para toda criança do sexo masculino no seu 8º dia, né, em sinal de uma aliança com Deus, de uma incorporação à comunidade judaica. Agora é o batismo que leva toda essa ação simbólica à plenitude e aos seus efeitos sobrenaturais, tá? Então, o batismo, quem pode administrar o sacramento do batismo? Então, o batismo, em latim, baptismus, pode ser administrado, e aqui é um pouco do direito canônico, né? Pelo bispo, pelo sacerdote ou diácono. Então, bispo, sacerdote ou diácono são ministradores ordinários. Em casos de emergência, cada um, até mesmo uma pessoa não batizada, possui o direito de batizar no sentido da igreja. Há um perigo de morte, não tem mais ninguém perto, você sabe que aquela pessoa, né, não foi batizada ou estava se preparando para ser batizada, né? E ali, se der tempo, né, você vai pegar, claro, tem que ter a matéria, a água, tem que ter a forma ou a fórmula correta, né? Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? E a graça vai acontecer. Então, quem pode receber? Toda pessoa não batizada. No batismo de adultos, o catecumenato precede o batismo como introdução intensiva à fé da igreja. Então, no caso de um adulto, ou de uma criança um pouco maior, um adolescente, né? Ele vai ter toda uma preparação catequética para aquilo. No caso de uma criança, basta que os seus pais e padrinhos assumam esta responsabilidade perante a comunidade, né? Tem alguns efeitos também que a gente já leu aqui no número 1200, até esqueci de anotar, no número 1213 do Catecismo Amarelo, mas eu fiz um rascunho aqui, né, rapidamente. Então, o batismo, então, é importantíssimo, sem ele não há salvação, né? Então, ele é imprescindível, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, não é isso? Então, ele apaga em nós a mancha do pecado original. Então, ele apaga. Não significa que a gente não vai ter que lutar depois contra as consequências do pecado original na nossa natureza humana, que a gente chama de concupiscência, né? Aquela tendência, aquela inclinação, né? A revolta contra Deus, uma inclinação ao mal, aos prazeres deste mundo, vai continuar. Então, a gente vai sempre estar lutando contra a carne, contra o mundo, contra o próprio demônio.
Então, mas no batismo, nós já temos em nós essa mancha do pecado original, o pecado de Adão e Eva, que estava em todo o gênero humano, agora é apagado. Nós somos regenerados pela morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este sacramento também confere à nossa alma a graça da filiação divina. Nós somos adotados em Jesus Cristo como filhos de Deus. Depois também, este sacramento nos incorpora à igreja, nos torna membros do corpo de Cristo, o Cristo todo, o Christototus, né? O Cristo inteiro, que é cabeça e corpo. Então, nós não fazemos parte do Cristo enquanto cabeça, porque estes são a hierarquia da igreja, o bíspero, o bispo, né? O padre e o diácono, né? Ou seja, a hierarquia participa do corpo de Cristo enquanto membros de Cristo cabeça, né? É a igreja docente. A igreja discente, aqueles que recebem, né? Os leigos, como eu, por exemplo, nós fazemos parte do corpo de Cristo enquanto membros do seu corpo, como um sacerdócio comum, né? Régio e profético. A gente recebe um munus sacerdotal, régio e profético, mas é o sacerdócio comum dos fiéis. Isso não nos faz membros da hierarquia da igreja. Então, isso imprime também na nossa alma um caráter espiritual indelével, uma marca que nada pode apagar. Nossa alma é carimbada, nós recebemos o carimbo do céu na nossa alma. E aí a gente só não vai se a gente não quer, né? Então, por conta deste caráter indelével que o sacramento do batismo imprime na nossa alma, a gente só pode recebê-lo uma única vez, tá? Então, uma única vez. O sacramento do batismo, uma única vez. O sacramento da confirmação também, uma única vez, tá bom? Então, vamos agora para o sacramento da confirmação, sacramento do crisma. Acho que está meio torto aqui a câmera. Sacramento do crisma ou da confirmação. Tem um texto do Catecismo Amarelo, um texto não, uma parte grande que fala dos sacramentos, né? Começando do 1131 e vai embora. Aqui eu vou ler só um trechinho rápido aqui, número 1302. Número 1302, acerca do sacramento da confirmação. Já começa aqui falando, perdão, dos efeitos da confirmação. Da celebração, ressalta que o efeito do sacramento da confirmação é a efusão especial do Espírito Santo, como foi outorgado outrora aos apóstolos no dia de Pentecostes. Olha que interessante. Por isso, a confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal. Perceba? No batismo, a gente já viu os seus efeitos. Apaga a mancha do pecado, nos incorpora à igreja como corpo de Cristo, né? Imprime em nós um caráter, uma marca indelével, produz em nós um organismo sobrenatural. E isso tudo vai ser aprofundado agora no sacramento da confirmação. Então, na confirmação é que nós recebemos os 7 dons do Espírito Santo, e não somente os 7 dons, mas uma liberação de tantos outros carismas, né? Graças dadas gratuitamente, graças gratis date, né? Como vai fazer a distinção, então, em Santo Tomás de Aquino. Essas graças para o bem comum, que nós chamamos de carismas, graças carismáticas, e assim por diante. Então, veja, enraiza-nos mais profundamente na filiação divina que nos faz dizer Abá, Pai. Une-nos mais solidamente a Cristo. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Torna mais perfeita a nossa vinculação com a Igreja. Dai-nos uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo. Lembra Atos 1, versículo 8? Sereis minhas testemunhas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, para confessar com valentia o nome de Cristo e para nunca sentir vergonha em relação à cruz. E aí uma frase interessante aqui, de Santo Ambrósio, lá dos primeiros séculos, doutor da igreja, né? Lembra-te, portanto, de que recebeste o sinal espiritual, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de força, o espírito de conhecimento e de piedade, o espírito do santo temor, e conserva o que recebeste.
Deus Pai te marcou com seu sinal. Cristo Senhor te confirmou e colocou em teu coração o penhor do Espírito. Glória a Deus, né? Olha aqui já nos primeiros séculos, né? Essa distinção de uma graça batismal, de um aprofundamento nessa graça batismal, como uma confirmação do próprio Cristo, né, que agora confia em nós e conta conosco na difusão da sua obra de salvação. Né? Então, ah, esse sacramento da confirmação do Crisma, ele imprime em nós também esse caráter indelével. Por isso a gente só recebe uma única vez. Tá? É. A matéria do sacramento do batismo, a gente já viu, é a água, a forma ou fórmula são as palavras. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, né? Da onde a igreja inventou isso, gente? Além de estar na Bíblia, eu estou com um documento aqui do primeiro século, por exemplo, a Didaqué, que era também conhecida como a doutrina dos 12 apóstolos, né? Didaqué, acho que final do capítulo 1 aqui, ó, quando trata da celebração da vida e fala do sacramento do batismo. Quanto ao batismo, procedam assim: depois de dita todas estas coisas, batizem em água corrente em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se não, se você não tem água corrente, batize em outra água. Se não pode batizar em água fria, faça-o em água quente. Na falta de uma ou de outra, derrame 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Olha que interessante, né? Já aqui, esse documento, a maioria dos especialistas, né, afirmam que ele é um documento do primeiro século da era cristã, né? Aqui estavam sendo formadas ainda as primeiras comunidades cristãs, e aqui são as primeiras instruções. A Didaqué seria como que o primeiro catecismo da igreja proto-cristã, da igreja nascente, né? E quando se fala de batismo, a gente pode incluir aqui o batismo de desejo, tá? Peço até desculpa se vocês estiverem ouvindo algum som no fundo, que o pessoal tá rezando aqui também, e bem pertinho aqui tá fazendo um pouco de barulho aqui na nossa gravação, né? Então, o batismo de desejo pode ser explícito ou pode ser implícito, né? O que é o batismo de desejo? Aquele batismo que a pessoa pode receber sem necessariamente ter acontecido o rito, né? Alguém que estava se preparando para receber, ou seja, claramente tinha esse desejo, mas ele morre antes, acontece alguma coisa e ele não consegue concluir o seu rito. Ou uma pessoa que não tinha feito a experiência da fé com o nosso Senhor Jesus Cristo ainda e morre, né? O ladrão da cruz, por exemplo, né? O bom ladrão, vamos dizer assim. Aquele ladrão vai dizer: Senhor, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vai dizer: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Claro que Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. O sacramento do batismo ainda não havia sido instituído. Mas como que Jesus antecipa isso, né? A misericórdia de Deus alcança aquele homem e ele ali então demonstra a fé. Ele teve uma experiência, ele demonstra arrependimento, porque ele vai dizer: nós merecemos o que estamos passando. Então ele demonstra arrependimento, ele demonstra fé e ele pede: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então ele é o único que conseguiu ver o reino de Deus ali onde só havia dor e sangue, né? Então, ali foi concedida a ele uma graça especial de arrependimento, e Jesus vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não recebeu o rito sacramental, né, o sacramento do batismo propriamente dito, mas ali é, é, a gente vê claramente as marcas daquilo que serve para nós como um exemplo claro de batismo de desejo. Né? Tem gente que nunca conheceu Jesus, mas talvez, se tivesse conhecido, quereria ter recebido. E ele morre, era uma pessoa honesta, justa, né? Vivia a fé dele, né? Num certo grau de ignorância ou ignorância invencível, né? Mas você vê claramente que aquela pessoa, se tivesse tido a experiência ou a oportunidade que a gente teve, ela desejaria também ter recebido o batismo, né? E a igreja, então,
no número 1259, no número 1260, anota aí Catecismo Amarelo, Catecismo da Igreja Católica, 1259, 1260, vai tratar acerca do batismo de desejo. Sacramento do Crisma, aqui rapidamente, para fechar essa parte, né, é a confirmatio, em latim, né, a confirmação, ele é administrado ou ministrado, né, pelo bispo. O bispo local é o ministrador original. No entanto, pode delegá-la a um sacerdote, sobretudo aos párocos, na iniciação de adultos, quando esta ocorrer em sua paróquia. Então, o pároco tem essa autoridade também, se assim o bispo delegar, né, para fazer as vezes do bispo ali na ministração. Mas o ordinário é o bispo, o extraordinário é o sacerdote, especialmente o pároco. Quem pode receber toda pessoa batizada que pretende percorrer seu caminho cristão dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Católica? Quais as pré-condições para um recebimento frutífero são uma fase de preparação catequética e o sacramento da reconciliação, a confissão, né? Então, ele se confessa, ele se prepara, ele recebe toda uma catequese, ele pede esse sacramento e aí ele tem esse direito, né? E ele, então, pode receber, tá? Então, hoje é a partir, normalmente, dos 15 anos de idade, né? Aqui não determina, o direito canônico não fala uma idade específica, nem em relação à primeira comunhão, por exemplo, né? A gente vê nas paróquias aí 10 anos e tal, mas canonicamente falando, não há uma idade específica, determinada ali, literalmente escrito no Código do Direito Canônico acerca do sacramento do batismo, nem da Eucaristia. Tá bom, meus irmãos? A matéria do sacramento da confirmação é o óleo, tá? É um óleo específico, o óleo que normalmente tem uma missa anual, né? Onde o bispo, então, vai ungir, vai abençoar, né? Vai realizar toda uma celebração para a distribuição desse óleo às paróquias, tá? E esse óleo, então, é chamado, de fato, óleo do crisma, e ele é usado especificamente, né, para conferir a graça especial do derramamento do Espírito Santo e os seus dons na alma do fiel. Então, tem a fórmula também. A fórmula é... Vou ver se eu acho aqui. Receba por este sinal o dom do Espírito Santo. Normalmente, no Ocidente, esta é a fórmula. Receba por este sinal, né, o dom do Espírito Santo. Tá bom, meus irmãos? Espero não ter esquecido de nada, mas no próximo vídeo eu vou recapitulando alguma coisa, né? E deixa nos comentários aí se eu esqueci alguma coisa, alguma dúvida, uma pergunta, que eu vou estar lendo os comentários e vou respondendo a cada um. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, tá?